Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial. Olá, bom dia. O programa Mundo dos Negócios hoje vai ser focado no comércio. Estou trazendo para cá uma experiência de comércio com mais de 30 anos de atividade e aproveitei para explorar Francisco Hiroshima, que é um amigo meu especialista aí na área de inovação. Ele é um cara curioso, é professor. Já falei no programa anterior, ele participou e eu chamei para ele ficar participando desse programa aqui, nessa nova entrevista aqui com Eduardo Bayerlein, que trabalha numa empresa muito conhecida no mercado aqui, atua há mais de 30 anos, que é a RN Borracha. Eduardo, bom dia. Satisfação de tê-lo aqui conosco. Bom dia, Gênero. A satisfação é minha. Muito obrigado. Hiroshima, junto de novo aqui, né? Pegando aí o seu talento para a gente bater um papo aqui com essa empresa que, afinal de contas, é uma empresa da resistência, né? Mais de 30 anos. Eu acho que quando forem ver essa entrevista vão pensar que é um alemão e um japonês falando, né? Bayerlein, Hiroshima, né? Se é a globalização, o mundo está onde a gente estiver. E o princípio da globalização é a harmonia, é você integrar as pessoas e trazê-las para um projeto comum, que é o projeto de informar você e de despertar você para empreender, para fazer o seu futuro. Vale a pena a gente discutir com as pessoas que estão por aí, muitas vezes soltas, e a gente junta sempre para reforçar a necessidade que você tem de ser agente fomentadora do seu futuro, agente preponderante na construção do seu futuro. Esse é o propósito desse programa, eu reafirmo isso aqui permanentemente para que você saiba que tudo depende de você. Tem uma frase de um palestrante nacional, que agora não me ocorre o nome, mas que ele dizia sempre, e eu repito algumas vezes: Deus só diz sim. Se você quiser, sim. Se você não quiser, sim. Se você tiver dúvidas, sim. Se você tiver disposição, sim. Pense nisso e põe um sim na sua vida, porque o não é de quem está parado. Todos já temos o não. Quando a gente não faz nada, é uma negativa, é um não, é um zero à esquerda. Quando a gente começa a fazer, a vida se abre cheia de sims. Você discorda do meu sim ou você concorda com o não, Hiroshima? Eu concordo com o sim sempre, sou sempre muito otimista. Você sempre olha para frente, né? Olho para frente sempre. O mundo é de que olha para frente, né? Sim, mas a gente tem... Ver as experiências, né? Eu não posso me furtar, porque eu falo isso também nas palestras. Para a gente predizer o futuro, a gente tem que olhar para o passado para entender o presente. É isso aí. E predizer o futuro. Como foi, como é, como poderá ser. É uma síntesinha que... Né? Isso. É isso que nós vamos falar sobre a empresa de Eduardo. Como foi a criação da sua empresa, a RN Borracha. Bom, Gênero, eu me tirei brevet muito cedo. Com 16 anos de idade, eu já era brevetado e podia pilotar um avião, mas não podia dirigir um carro. Sei. Meu sonho de criança era ser piloto. Você já estava aqui? Já estava em Natal. Você veio de onde? Eu vim de São Paulo, Sim. em 1985. Com esse em nome alemão, veio de São Paulo. E em 1986 foi quando eu tirei o brevet e a minha intenção era ser piloto de comercial. Sim. Sendo que, para eu poder fazer esse curso, eu tive que voltar para São Paulo, fiz o curso todo, tal, tirei o brevet e voltei para Natal, porque eu não tinha ainda o segundo grau completo. Eu precisava pelo menos do segundo grau completo para seguir a carreira. Carreira de piloto. Quando eu cheguei em Natal, minha mãe é uma pessoa assim muito agregadora da família, tal, e viu que eu ia literalmente bater asa e ia sumir da vista dela. Bater asa e voar. Com isso, ela tentou arranjar alguma forma de criar um negócio que me prendesse. Eu tinha essa vocação muito forte para a área de aviação e também não sabia, tinha na veia também uma vocação para ser empresário. Uma vocação fenícia, comerciante. E quando ela começou a criar a história da empresa, me agradou muito também. Terminou que eu fui envolvido na situação. Na época eu namorava com uma menina que o pai dela tinha muita experiência nessa linha de trabalho que a gente tem da RN Borrachas hoje.
E as famílias já se conheciam, meus pais conversaram com eles e eles sugeriram, se vocês quiserem eu passo o know-how de como abrir isso e vocês vão ter uma nova empresa aí. E minha mãe, muito esperta, me envolveu no processo todo e eu me empolguei e segui na abertura da RN Borrachas. A empolgação não foi esperteza sua, não? Talvez até tenha sido. Mas com isso a gente seguiu, enveredou por esse caminho, nasceu a RN Borrachas, ela foi criada em 1988, eu tinha 18 anos de idade, mas efetivamente começou a funcionar em 89 e hoje tem 34 anos no mercado aí. O perfil da empresa hoje é o mesmo de 88 ou difere muito? Completamente diferente. Porque eu digo sempre aqui que quando a gente vai fazer um negócio, quando qualquer pessoa que vai fazer um negócio, a ideia inicial é a intenção inicial é de um jeito. E a realização dela, ao longo do tempo, ela vai mudando, você vai se adaptando, a empresa vai pegando outros caminhos e outros destinos que não estão traçados e que são, ao longo do tempo, alterados pela experiência de mercado, pela vivência, pela perspectiva de negócios. Foi o seu caso, então, né? Exatamente. Até mesmo com a mudança do ambiente nacional e internacional em volta da gente, né? Tudo vai mudando, a tecnologia vai... Eu acredito que muda para melhor. A gente é que tem muito sofrimento para conseguir se adaptar às mudanças. Nós somos refratários à mudança, você quer dizer isso? Nós somos... A sociedade, ela muda porque tem os luminares que vão à frente instigando a mudança. E aí a gente, mais conservador, é refratário à mudança, você acha isso? Naturalmente, o ser humano ele é muito resistente à mudança, né? Sim. Quer ficar sempre no efeito Gabriela. Na sua zona de conforto. No efeito Gabriela, né? Isso vai criando uma pedra no sapato da gente, empurrando a gente para frente para obrigatoriamente se readequar, se readaptar às novas realidades, né? Você é feliz? Sou muito feliz. Com o seu negócio? Sim. Mesmo nesse processo de sofrimento diante da mudança inexorável? Sou porque é muito desafiador a coisa, né? A RN Borracha é uma empresa, como eu falei, 34 anos de existência. A gente fez recentemente uma reformulação da logomarca nossa. Sim. Meu filho mais velho, ele é designer e trabalha com isso. Ah, é? Então ele fez um trabalho todo voltado em cima de levantar uma nova forma de visão da empresa. E no meio desse processo todo, ele fez uma pesquisa de mercado, onde ele identificou que as pessoas acima de 40 anos de idade sabiam exatamente o que a RN Borrachas faz e o que vende. Mas esse público mais jovem, abaixo de 40 anos, não tinha ideia do que a gente fazia. Às vezes perguntava se a gente vendia pneu, alguma coisa assim. Então a gente percebeu que, da maneira como a gente vinha trabalhando, a gente não conseguia atingir o público mais jovem. Só que esse público mais jovem, daqui a pouco não vai ser o público mais jovem, vai ser o público que vai estar com seus 40, 50 anos de idade, consumindo, mas sem ter uma conexão com o que a gente faz. E o que ia acontecer? A empresa ia ser esquecida e iria morrer. Então, com isso, foi refeita a reformulação da marca, foi refeito um projeto de plano estratégico de marketing para que a gente consiga chegar nesse público mais jovem e mostrar para eles que a gente existe, o que a gente faz, para que a gente consiga perpetuar a nossa atividade, né? Como é que está o resultado depois disso? Está sendo fantástico. Está rejuvenescendo a base de clientes? Está rejuvenescendo a base de clientes, a maneira como a gente está chegando aos clientes também está sendo completamente diferente através da área tecnológica. Então está sendo uma coisa muito benéfica para o negócio, porque além da gente ter já o público que já conhecia a gente está adquirindo uma nova fatia de mercado, que é esse pessoal mais jovem que está... Eu sou um design frustrado, viu, Gênio? Eu sei, eu acompanho suas ideias. Aliás, eu vou pedir para você fazer uma caricatura minha. Eu vi que você fez a sua. Tá certo. Eu vou lhe dar uma foto minha depois. Essa foto nossa aqui. Aí eu vou lhe explorar e vou dizer, eu vou dar o crédito. Mas eu faço ilustração científica há mais de 20 anos, profissionalmente. Isso. E aí, eu sou um design frustrado, você falou aí do seu filho. Sim. Todo mundo diz, tudo é TI. Eu discordo, tudo é design. Ele vem antes da TI. Essa tese não é original, porque essa tese é de Steve Jobs. Tudo é design. Quando ele começou a explodir com os computadores Macintosh lá atrás,
Tanto que ele tinha a ficção por caligrafia, né, quando começou. Por tudo, né? As embalagens... vai vender a tecnologia vai ser o design. Aí ele botou design nas embalagens. Foi o cara que botou as embalagens, o design nas embalagens, tanto que as embalagens dos produtos da Apple são embalagens completamente diferentes. Hoje já estão mais comuns, mas quando ele lançou, eu me lembro quando ele lançou o MacBook Air, era uma embalagem, uma caixa dessa altura, e o MacBook fininho, e ele botou dentro, você colocava, ele tinha uma base onde ficava o MacBook, e aquela base era mais escura, como se estivesse flutuando. Quer dizer, a genialidade da visão dele, né? E aí você perguntou uma coisa aqui, a Bayerline. Sim. Falei certo, né? Falou. Sim. Eu gosto de chamar pelo sobrenome quando o sobrenome é bonito. Bayerline, Hiroshima e Jenner. Um alemão, um japonês e outro alemão. Um alemão não, um método naturalista inglês, um japonês e um alemão. E aí, Gênio, quando você perguntou a ele com relação à dificuldade que a gente tem e a medicina está passando muito por isso com inteligência artificial, ou seja, os médicos são talvez a categoria mais resistente a mudanças, porque a medicina ela é toda travada em protocolos e mudar isso é um desgaste muito grande. Eu digo que o cérebro da gente é um Landau. Lembra do Landau, Gênio? Lembro. Ele chegou na época do Landau, aqui em 80 e pouco, né? Landau andava um quilômetro com quase 2 litros de gasolina, né? Carro então grande. O cérebro da gente é do mesmo jeito, o cérebro da gente é preguiçoso, ele não tem, ele consome muita energia para a gente pensar. E existe, você falou do efeito Gabriela, existe um efeito que é um efeito chamado a síndrome do sapo escaldado, vocês já ouviram falar? Ou do sapo fervido. Ninguém está falando aqui de forma nenhuma de comprovar essa tese. Mas se diz que se você botasse um sapo dentro de uma panela e ele começasse a esquentar a água, ele morre porque ele não consegue sair, o termostato dele não percebe quando a água está quente para matar ele. Então, é mais ou menos as empresas. O cara vai deixando e dizendo, não vai acontecer comigo. Se não fizer isso que Bayerline fez, de estudar e dizer, cara, daqui a tanto tempo eu tenho que me mexer agora. Então, é essa a grande dificuldade, porque dá trabalho, você precisa se mexer, como se diz, né? A grande luta das empresas é buscar pela sua perpetuação. É uma luta inglória, porque as coisas mudam numa velocidade tão grande que é dificílimo, mas muitas empresas prolongam a sua trajetória, a sua história, fazendo o que ele está fazendo aí, que é uma reinvenção. Nós vamos voltar a falar sobre isso no retorno do intervalo, porque vamos dar uma paradinha rápida e voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. No finalzinho, eu estava falando sobre a perpetuação da empresa e eu disse que é uma coisa difícil. Por quê? Porque a história mostra que mais de 90% das empresas vão embora logo por pouco tempo. A resistência das empresas ao longo da história é pontual. Você sabe, as empresas que resistem, se a gente for contar aqui no Rio Grande do Norte, quantas empresas têm 50 anos, são pouquíssimas. Quantas têm 80 anos, então é muito menor o número. E aí, a pergunta para eles é em função de uma frase que eu escrevi no meu Instagram e que eu queria que eles avaliassem sobre essa ótica da preservação e da possibilidade de extinção, porque os propósitos de quem toca para frente, as dificuldades de mercado, tudo muda, né? Eu postei a seguinte frase no meu Instagram, no story do Instagram, semana passada. Nada é eterno. O café esfria. A maré seca. O tempo passa. As pessoas mudam. Qual é a sua visão como empresário, Eduardo Bayerline? Minha visão nesse sentido é que nada está parado em momento algum. Tudo está em constante movimento, em constante mudança, e a gente tem que estar muito antenado, ligado e com a observação assim, muito aguçada para entender o cenário que nos rodeia para que a gente possa estar sempre se readaptando. Nunca vai ter tranquilidade nesse sentido. E você, Hiroshima? Bem, o Império Romano caiu, né? Em 470. E era gigantesco. E era gigantesco, né? Então, em outra época, tem um dado bem interessante que se fala que todos os dados produzidos pela humanidade,
ele dobra a cada 2 anos. Hoje. Então, a gente tem um fator muito grande hoje que chama-se velocidade, que é dado pela tecnologia, né? Então, a velocidade que a tecnologia evolui hoje, e a gente está falando de tecnologia tracionando os mercados e os empreendimentos, ela é tão gigantesca e é diferente da nossa velocidade de atuação para acompanhar isso. Se essa velocidade não for equiparada, aí sim realmente deixa de ser eterna. E há uma perspectiva aí que em poucas décadas, cerca de 70% das empresas que a gente conhece hoje vão desaparecer, justamente por causa disso, dessa velocidade exponencial. Eu passei por um processo desse, que eu tenho uma empresa de propaganda, uma agência de propaganda, eu passei por um processo de mudança muito forte desse, com o advento da digitalização. Porque nós saímos de uma comunicação formal, offline, para uma comunicação em que você tem o offline e o online, e no online, pessoas querendo valorizar a comunicação em tempo real e querendo ao mesmo tempo conseguir clientes, muitas vezes sem ter o que oferecer, a não ser promessas vazias. Isso fez que ao longo do tempo a comunicação mudasse de uma forma radical e muitas das empresas do segmento de propaganda tiveram dificuldades. Qual é a minha visão? Eu tenho uma visão hoje, depois de passei muito tempo estudando, discutindo, conversava com profissionais e com dirigentes de empresas em Pernambuco, em São Paulo, nos mercados mais fortes, para discutir e compreender o que estava acontecendo. Demorou bastante. Mas a minha visão hoje, passar dessa fase, é de que, em relação à comunicação, isso vale para ilustrar, são 3 coisas básicas, que eram as mesmas 3 coisas básicas de 5, de 10, de 15 e de 20 anos. Comunicação é estratégia. Foi e continuará sendo. Comunicação é criatividade. Se você não for criativo, e isso vale para as empresas, estratégia e criatividade. Se você não for criativo, você não vai ser nunca um bom comunicador. E o terceiro é entrega. Você precisa propor, apresentar, fazer e entregar. De nada adianta você ter uma boa estratégia, uma boa criatividade, se você não entrega. E eu digo isso para quem trabalha com a gente, sempre esses são os 3 pilares básicos da comunicação, como empresário de comunicação, como publicitário da área de propaganda. Isso vale para as empresas. Sobretudo para as empresas que estão no mercado ao longo do tempo e que já se apresentaram, que já entregaram e que precisam renovar a forma de entregar os seus produtos, os seus serviços, a forma de presença dentro do mercado, porque os canais de distribuição hoje, com o advento da tecnologia, são muito díspares, né? Você tem ao mesmo tempo a venda no balcão e você tem a venda via Instagram ou a venda via Google Ads e por aí vai. É uma quantidade enorme de possibilidades, já que a oferta de mídia hoje é praticamente incontida. Todo dia você tem coisas novas para você atuar, né? E o catalisador disso foi a pandemia. E eu queria saber de Bayerline como foi a Como é que ela sobreviveu, né? Como é que foi? Foi bem desafiadora a situação que a gente viveu da pandemia, porque de uma hora para outra tudo se fechou, né? A gente continuou aberto, funcionando, porque a gente trabalhava com material essencial, que são os para-brisas dos automóveis, né? Então, os carros que tinham se locomovendo dentro das cidades e dos estados precisam de peças automotivas para poder continuar rodando. Então, a gente não foi impedido de funcionar por esse motivo, mas também o fluxo de serviço que a gente passou a fazer foi despencando assim vertiginosamente, porque a quantidade de pessoas circulando também diminuiu muito. Então, depois disso é que entrou na situação que eu te comentei, que a gente começou a ver a dificuldade que se existia, que a coisa estava mudando, o mundo estava mudando, as pessoas passaram a querer fazer as coisas todas online e comprar online. Então, a gente passou a não receber mais tanta visita do cliente na loja, visita física. Então, a gente começou a ter que se mexer. Depois que reabriu. Para correr atrás do cliente, porque antigamente o cliente corria atrás da gente. Hoje, a gente tem que correr atrás do cliente para poder ter sucesso. Essa é uma característica em vários segmentos, a gente tem que ir atrás do cliente. Antigamente, você tinha uma posição mais de ficar esperando. Isso foi uma das Era muito cômodo importantes no passado. Em relação à economia do Estado, eu queria saber a sua opinião e a visão de Hiroshima. Que imagem vocês têm da economia do Estado? Porque a minha imagem
Eu nem vou dizer para não contagiar a imagem de vocês. Eu queria escutar vocês, depois eu comento. É uma situação Nossa economia, como vai hoje? É uma situação bem complicada, a gente observa, né? Taxas de juros muito altas, então isso dificulta a pequena e a média empresa de se mexerem, de conseguirem... Financiamento para expansão, né? Financiamento para expansão, para poder tocar os negócios, né? Então, a gente precisa que o poder público haja em prol das empresas para que possa existir crescimento, que possa existir geração de emprego e, consequentemente, a geração de arrecadação, que é o principal para que o poder público consiga cumprir o seu papel, né? Então, nesse sentido, a gente tem sentido bastante dificuldade no ambiente econômico por esses fatos. A gente tem aqui alguns elementos restritivos, né? Mais imposto, nenhuma valorização pelas empresas, agentes públicos refratários ao desenvolvimento. Historicamente, a gente tem um cenário que poderia nos desanimar, que poderia nos fazer que a gente se acomodasse. Mas a gente tem que... Qual é a sua visão sobre isso, Hiroshima? Eu diria que é um cenário hostil, né? Hostil aos negócios. Hostil. A gente esteve agora visitando o Parque Tecnológico de Londrina. Sim. Por que a gente foi lá? Porque eles têm uma governança da saúde chamada SALOS, onde eles se organizam, todos os entes da saúde se organizam nessa governança e vão pleitear melhorias para o mercado da saúde. E eu fiquei surpreso lá, diferentemente do que a gente está falando, dos parques tecnológicos são o quê? Eles chamam você com facilidades para trazer você, não é? Atrativos, né? Atrativos. Então, por exemplo, o IPTU, ele é fracionado e você vai gradativamente diminuindo o valor do IPTU até não precisar pagar mais o IPTU, né? Os impostos também são... Então, é um atrativo. Então, se não tiver esse atrativo, o que é que vai acontecer? Muitos empreendimentos saindo daqui para os estados vizinhos, como tem colegas que estão fazendo isso. Você está colocando isso em outro... Porque as facilidades são maiores. Esse é um caso tipo daqui, né? As facilidades na Paraíba são maiores do que as do estado. Exatamente. Em Pernambuco, no Ceará. O Ceará é campeão nisso. Até com essa questão do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços aqui é 20%. Foi aprovado pela Assembleia, excepcionalmente, que seria 20% até o final do ano. Agora o governo do estado quer prorrogar para 2024 todinho. E também, se houver essa compensação da perda de ICMS do ano passado pelo governo federal, voltaria aos 18%. Vai ter a compensação, já foi confirmada, ou seja, deve ter chegado já uma parte aí, mas o governo quer manter os 20%. Esse é o tratamento que é dado para os negócios e por isso mesmo o nosso ambiente aqui é um ambiente que não evolui. É impressionante como a visão dos agentes públicos ela vai em direção oposta ao fortalecimento e desenvolvimento das empresas, porque só as empresas são capazes de gerar novos negócios, emprego, evolução e desenvolvimento. Eu não vou nem muito longe, não, vou dar um exemplo claro que eu já falei sobre isso aqui, que é o caso da China. A China é uma ditadura, vamos deixar isso de lado. Até 78 ela tinha uma economia feudal, em 1978 com Deng Xiaoping. E depois disso ela resolveu investir em empresas, atraiu para lá as grandes empresas do mundo, usou benchmark para fazer com que as suas empresas, a partir de então estimuladas pelo governo, crescessem e hoje a China é uma potência econômica, com empresas pelo mundo afora. Empresas de automóveis, todas as áreas que a gente programar, que a gente for olhar, tem aí empresas moderníssimas. Eu até aqui agora chegaram mais duas marcas, acho que uma ou duas marcas de automóveis aí, com uma altíssima tecnologia. Isso foi porque eles tiveram a visão que sem abrir mão dos princípios que lá são ditatoriais, eles investiram nas empresas e fortaleceram a sua economia, que lá atrás era menor e hoje é a segunda no mundo, uma franca evolução. Está me dizendo que tem mais, o tempo está voando, Frank. Eu vou concluir aqui com os meus dois convidados de hoje, pedindo a eles o seguinte: eu preciso de vocês para que vocês deem uma mensagem com relação ao futuro do Brasil. Eu sou sempre otimista, Hiroshima falou que é otimista, eu digo sempre, nós somos condenados a ser otimistas. Não há outro espaço para a gente se a gente não for otimista. Nem vou falar do meu queridíssimo Ariano Suassuna,
porque ele tem uma piadinha que ele solta contra o otimista. Ele diz que é um realista esperançoso. Ele critica o otimista e o pessimista. Eu sou realista e esperançoso e, por isso, sou otimista. Eduardo. O que eu enxergo é que hoje a gente vive um ambiente de juros altos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. E é um ambiente hostil para quem empreende, mas quem tem um empreendedorismo no sangue tem que estar sempre atento e observando o que tem em volta de si para que consiga extrair leite de pedra. Porque na hora que você consegue ter motivação e conseguir enxergar para frente e ver tudo o que está se passando, você consegue ter criatividade para conseguir, lá na frente, superar todas essas dificuldades que são impostas para a gente no ambiente que a gente vive nos dias de hoje. Está aí o recado de Eduardo. E você, Hiroshima? Eu plagiaria Ariano Suassuna. Eu sou um realista esperançoso. Portanto, é otimista, eu já defini. Eu acredito que só a inovação é a mãe da solução dos problemas, né? E eu acredito que é através dela que a gente vai mudar esse cenário, porque de outra forma eu não vejo um cenário propício. E a gente vai ter que inovar dentro da inovação, ou seja, como é que eu vou inovar sem ter tantos recursos, sem ter um ambiente tão favorável. Então, acho que vai ser por aí. Inovar dentro da inovação, na minha visão, é erradicar o preconceito. Há um preconceito muito grande aqui contra as empresas e contra quem pensa diferente. Para concluir o programa, pense nisso. O Mundo dos Negócios fica por aqui. Eu agradeço muito a participação de Eduardo e de Hiroshima. A você um excelente domingo, excelente semana e até domingo próximo, aqui na TV Tropical, Record TV. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial.